Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Enquanto você procura, Mateus capítulo 4, versículo 18. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Juscelino. Que Deus abençoe, pastor, obrigado. Quero agradecer a toda a liderança da juventude. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Carlene, uma bênção, uma amiga. A irmã Carlene fala muito bem do Senhor, pastor. Que bom. Faço acompanhado da minha esposa, Tainá, da minha filha Manuela. E viemos louvar a Deus com vocês nessa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Mateus capítulo 4, verso 18, diz assim a palavra de Deus. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois homens, a saber, Simão, chamado Pedro, e André, e seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele, deixando logo as redes, o seguiram. E passando dali, viu outros dois irmãos, a saber, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, que consertavam as redes. Repita assim: procuramos consertadores de rede. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Estamos aqui como teu servo, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Há uma atmosfera de adoração nesse lugar. Nós já sentimos a tua presença. Nós já derramamos lágrimas diante de ti, Senhor. Nós já oferecemos o nosso louvor a ti. Agora fala conosco por intermédio da tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Senhor Jesus, nós precisamos de ti. Nós não podemos sair daqui, Senhor, da maneira que entramos. Portanto, Senhor, fala conosco com a simplicidade, de uma maneira que nós possamos entender, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, por favor. Queridos, nós estamos diante de um texto interessante da Bíblia Sagrada. Tem alguém aqui que gosta de pescar? Dá um sinal assim com a mão. Ixi, tem muito pescador aí, hein, pastor? Todo pescador que se preza, ele se prepara antes de ir para a pescaria. Tem pescador nos obreiros aí? Tem? Carioca? Não, varão? Todo pescador que se preza, ele se prepara. Ele não vai pescar de qualquer maneira. Tem uns pescadores que se preparam dias, meses, vai lá para o Araguaia, para outros lugares. E o pescador, ele é interessante, que ninguém sai de casa dizendo, eu não vou pegar. Ele sai de casa convicto que ele vai voltar trazendo peixe. Nós estamos falando de dois homens que se prepararam e eram pescadores profissionais, que talvez a lua era propícia para a pescaria, talvez a isca era boa, tudo estava muito bem arquitetado, e talvez eles pensavam, hoje é o dia que nós vamos tirar a barriga da miséria, vamos encher o barco. Saíram para pescar. A Bíblia vai dizer que pescaram a noite inteira e nada pegaram. Agora chega pela manhã esses dois homens, cansados,
fadigados, jogaram rede a noite inteira e não pegaram nada. A frustração estava no olhar daqueles homens. O cansaço estava no olhar daqueles homens. A tristeza estava no olhar daqueles homens. E para os maridos, me entendem, imagine chegar em casa e falar para a esposa: não peguei nada. Deu errado. A pesca não foi da maneira que eu imaginava. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de circunstâncias. Porém, isso nos frustra. Porém, isso causa em nós cansaço. Porém, isso causa em nós dores, fadigas. Porém, meus irmãos, enquanto aqueles homens cansados daquela noite estavam lavando as suas redes, a Bíblia vai dizer que Jesus está fazendo uma caminhada ali, naquele local. Entendam uma coisa, ali era um lugar onde os pescadores vinham chegando. Não havia apenas aquele barco, havia dezenas ou centenas de barcos naquele lugar. E enquanto Jesus caminhava, aqueles dois homens chamam a atenção de Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite, já aplicando, que talvez você entrou aqui cansado, que talvez você entrou aqui fadigado, talvez você veio se arrastando, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: Jesus está te vendo. Jesus não esqueceu de você. Porque tem momentos das nossas vidas que parece que nós somos esquecidos mesmo. Parece que nós olhamos e dizemos: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que eu estou vivendo? Mas nessa noite Jesus nos viu aqui nessa noite. Glória a Deus. E o interessante é que Jesus chega perto daqueles homens, cansados, fadigados, estressados. E Jesus fala: preciso do seu barco. Preciso de algo que você tem. Talvez você está cansado, fadigado, querendo parar. Aí chega Jesus e fala: você tem algo que eu preciso. Não é hora de parar. Não é hora de estacionar e dizer: para mim deu. Não. Jesus está falando com alguém aqui. Tem muita coisa para acontecer ainda. Queridos, eu sou assembleiano de nascença. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus. E a minha avó era líder do ciclo da oração. E domingo pela manhã, nós tínhamos que estar na escola bíblica dominical. E minha avó estava lá. Depois, tinha ensaio da orquestra. A minha avó tocava trompete na orquestra. Minha avó estava lá. À tarde tinha evangelismo. Minha avó estava no evangelismo. Ia para casa, só tomava um banho e voltava para o culto. E minha avó estava no culto. O que eu quero dizer para você? Que a sua idade não para o teu chamado. Da mesma maneira que ela estava com uma idade já avançada, eu, pré-adolescente, estava lá também. Ou seja, o chamado é para pequeno. Então você não está fora. Aí Jesus vem, alguém chega e fala assim: eu estou cansado. Aí vem Jesus, vem e fala assim: olha, você pode até estar cansado fisicamente, mas você tem algo que eu preciso usar. Porque Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus poderia fazer tudo.
Mas ele decidiu chamar você, chamar a senhora, chamar o senhor e dizer: é você que eu quero usar. Eu preciso de você. Agora aqueles dois homens entregam o barco para Jesus. Jesus sobe no barco e começa a desenvolver um sermão para aquele povo que estava ali. Quando Jesus desenvolve aquele sermão, eu imagino aqueles homens cansados, fadigados da noite que foi ruim. Aí eu vejo, talvez eles dizendo: meu Deus, que hora vai acabar esse culto? Estou cansado. Talvez tenha alguém aqui que trabalhou hoje. Está doido para voltar para casa. Aí vem esse moreninho aí lá de Hidrolândia falar para mim que Jesus precisa de mim, mas eu estou cansado. E enquanto Jesus ministrava aqueles homens cansados, Jesus termina o sermão e fala com eles: agora volta para o mar novamente. A primeira ida deles para o mar foi baseado nas suas expectativas, foi baseado nos seus conhecimentos, foi baseado nas suas iscas, foi baseado naquilo que eles imaginavam que daria certo. Só que agora quem está mandando você ir não é mais o teu conhecimento. Saiu da tua mão e a responsabilidade passou para Jesus. Você não está entendendo? Deixa eu te explicar. Quando você quer fazer alguma coisa nas forças dos seus braços, pode até dar errado. Mas quando Jesus manda, ele se responsabiliza. Quando Jesus fala, ele é fiel para cumprir. Você precisa acreditar naquilo que sai desse altar. Desse altar sai palavra de bênção, de unção, de vitória, palavra de Deus. Então entenda uma coisa: se Jesus falou que vai salvar o seu marido, ele vai salvar. Se Jesus falou que o seu filho não vai acabar na bebida, na cachaça, não vai. Porque Jesus se responsabiliza por aquilo que ele fala. Quando aqueles homens então falam: Jesus, nós pescamos a noite inteira. Nós estamos cansados. Hoje, como diz o ditado, a maré não está para peixe. Mas Jesus estava dizendo: vai. E Pedro então fala: Jesus, porque o Senhor está mandando, então eu vou. Quando ele entra no barco com as suas redes, a um certo ponto, eu imagino Jesus dizendo assim: é aí. O lugar de lançar é aí. E talvez Pedro, com o seu conhecimento, diz: mas aqui não tem nada. Aqui não tem possibilidade de ter peixe. Mas ele está mandando, vamos lançar. E eles lançam as redes. Quando a rede é lançada, um milagre acontece. Porque eu imagino que quando Pedro e o seu irmão tenta puxar, pesa. E como sendo homem, eu imagino ele já pensando: enroscou. Tem é nada aqui. Pegou, foi num tronco lá embaixo. Garranchou numa pedra. Porque nós somos assim. Nós somos às vezes pessimistas, mesmo Deus falando. E quando ele tenta puxar, eu imagino a rede balançando, sacudindo. E quando Pedro tenta puxar, o barco balança e pende.
eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não é hora de parar. Jesus está dizendo para você, é hora de lançar a rede. Vai pesar. A bênção vai ser tão grande na tua vida, que Pedro teve que chamar os barcos que estavam ao redor para ajudar a puxar. Você não está entendendo? Deixa eu te explicar. A bênção vai ser sacudida, recalcada sobre a tua vida, que não vai só abençoar a tua vida, mas vai abençoar quem está por perto. Mas precisa obedecer. Precisa entender a voz do mestre. Quando Pedro chama os amigos para ajudar a puxar a rede, porque estava pesado e com muitos peixes, aí eu tenho um conselho para te dar. Quando Deus te colocar nessa situação, repare, quem vai ajudar a puxar a rede ou quem vai já meter a mão no peixe? Porque tem gente que só quer meter a mão no peixe, não quer puxar a rede. Tem pessoas que quando a igreja está cheia, num domingo como esse, ele quer estar aqui em cima. Ele quer participar do peixe. Mas o dia que não está tão cheio assim, não quer puxar a rede. Pessoas que dizem, está fechado contigo, mas não está. Pessoas que batem nas suas costas nos momentos de bom e dizem, estou fechado, conta comigo. Mas quando a dificuldade vem, não quer puxar a rede com você. Quer pôr a mão direto no peixe. Cuidado. Cuidado com esse tipo de pessoas. Mas quando uma pessoa diz, eu vou orar por você, vamos orar junto, irmãos, não é qualquer um que se põe a orar com você, não. Não é qualquer um. Quando Pedro recebe essa mensagem por intermédio do peixe, e Pedro volta à praia, Pedro se depara com Jesus e ele se dobra aos pés do mestre. E ele começa a dizer, Senhor, eu não sou digno. Eu não tenho capacidade de estar perto de ti. Eu sou falho, eu sou pecador. E enquanto Pedro falava isso com Jesus, eu imagino Jesus levantando Pedro e dizendo, Pedro, a partir de agora, você não vai ser mais pescadores de homens, de peixes. Você vai ser pescadores de homens. E agora eu começo a aplicar um pouco. Quando Jesus chama Pedro, dizendo que ele seria pescadores de homens, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, a partir de agora, existe um barco. E eu, Jesus, estou nesse barco. E você é rede nas minhas mãos. E enquanto, Pedro, eu te lançar nesse mar chamado mundo, para ganhar pessoas como você, pessoas difíceis, pessoas que passam por dificuldade, por crise, por dores, por tristezas, mas eu estou te enviando, Pedro, para ser esse pescador, para ganhar pessoas como você. E eu faço uma pergunta para você que está aqui nessa noite: quem era você antes de Jesus? Como você era? Você era aqueles bravos que quando alguém falava alguma coisa para você, você já queria resolver no braço? Ou você era aquela que se pisasse no teu calo, você já ia lá tirar satisfação? Quem era você? Lembra aí quem era você? Que talvez uma hora dessa, você estava dentro de um bar,
e se embriagando. Quem era você? Aí vem Jesus e te salva. E agora ele vem aqui e está te dizendo: eu quero você para ser rede, para tratar com pessoas como você. Aí eu pergunto para você: você era fácil? Ou melhor, você é fácil? Pensa aí. Porque é muito fácil apontar e dizer: nossa, fulano é muito difícil. Mas e você? Aí vem Jesus e fala: eu estou te chamando para ganhar pessoas como você. Que talvez você entrou aqui hoje, está precisando de uma cura. Aí Jesus vem e fala: eu vou te usar para curar alguém. Talvez você entrou aqui hoje, talvez com início de depressão ou com depressão. Aí Jesus vem e fala: eu quero te usar para tratar pessoas depressivas. Pessoas como você. Pessoas que têm os mesmos problemas que você. Eu não sei se você já percebeu isso. Que às vezes quando nós estamos passando por alguma crise, algumas pessoas nos procuram para dar conselho para aquela pessoa de algo que nós estamos vivendo. E como que o conselho para outra pessoa serve, para nós não? Mas Jesus está dizendo: Pedro, tem hora que eu vou te jogar em águas geladas, em águas escuras, em que você vai estar sozinho, em que a dor às vezes vai te atingir. E talvez, Pedro, você vai ser lançado, e você vai ser lançado e vai encontrar peixes como você, que vão se debater, que vão romper as redes, que vai rasgar rede, que vai morder as redes, que vai causar dano na rede. Eu estou te chamando, Pedro, para tratar pessoas dessa forma. Pessoas como você, bravo, astuto. Pedro, tem Pedro aqui hoje? Eu quero tratar com você. Tem hora que a rede vai romper e vai doer. Nós estamos acostumados a receber mordida de lobo, mas de ovelha não. Nós achamos às vezes que o evangelho é muitas vezes o que nós vemos às vezes na internet. Que nós vemos esses grandes pregadores, e não estou falando mal deles, que viajam e têm agendas e aviões e hotéis e agenda cheia, 30 dias, 20 dias pregando, e aí você fica olhando para aquelas pessoas dizendo: meu Deus, eu quero ser assim. Mas o evangelho não é isso. Evangelho às vezes é estar sozinho, na solidão, e às vezes a rede se rompendo, porque você está cuidando de alguém como você. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, você está tentando ser rede dentro da tua casa, e lá você só recebe afronta. E lá as pessoas te perseguem. E lá as pessoas, quando vê você pegando a Bíblia e pondo debaixo do braço, está dizendo: aonde ela vai de novo? Tem hora que a rede rompe. Tem hora que dói. Tem hora que machuca. Os líderes
Quantas vezes você quer arrebanhar aquele grupo, aquele departamento, e você não é bem visto, você não é bem quisto. São peixes como vocês, mas Deus te chamou para ser rede. E Deus está dizendo para você que Ele está te lançando. Lá embaixo está escuro, lá embaixo está frio, lá embaixo você recebe mordida, lá embaixo está doendo, lá embaixo está machucando, mas Ele está dizendo: a corda está na minha mão, e na hora que eu quiser eu puxo de volta. Ele está dizendo: o controle está comigo. Não é hora de você parar, não. Não é hora de desanimar, não. É hora de continuar. É hora de prosseguir. Mas você está dizendo: mas está doendo. Mas Jesus está dizendo: continua. Aguenta mais um pouco. Segura mais um pouco. Ore mais um pouco. Jejue mais um pouco. Se ajunte mais um pouco. Mas não pare, pelo amor de Deus. Não pare. Porque talvez você ache que você não tem valor algum. Talvez você ache que se você abandonar hoje, amanhã tem outro no teu lugar. Não é assim não, irmãos. O Senhor te viu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, mas Ele me viu aqui nessa noite e está dizendo: você é rede em minhas mãos e eu não abro mão de você. Não abro mão. Mas está doendo. Mas está machucando. Mas o texto vai dizer que nós lemos que enquanto eles, o texto diz assim, ó, que andando um pouco adiante, eles encontraram mais 2 homens. Quantos homens? Primeiro lá era 2 que teve um chamado para ser rede. Um chamado específico. Venha, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, redes em minhas mãos. Mas às vezes as redes se rompem. Ele continua mais um pouco. E ele encontra mais 2 homens. E esses 2 homens, o texto vai dizer que eles consertavam as redes. Talvez você entrou aqui hoje como uma rede que foi rompida, com dores no coração, que talvez alguém te feriu, alguém como você, que talvez alguém pisou no teu calo e doeu e machucou. Mas Jesus está dizendo: aguenta mais um pouco, porque eu já estou preparando alguém para cuidar de você, para cuidar das suas feridas, para cuidar das suas dores. Tem pessoas aqui que Deus chamou, uns para ser rede, outros para consertar, outros para tratar, outros para abraçar, dizendo: meu irmão, eu sei que está doendo, mas olha, vem aqui, vem pertinho de mim que eu quero orar por você, porque você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Hoje tem cura para a tua vida, tem cura para a tua alma.
O consertador de rede já está aqui. Tem pessoas que Deus chama para isso, mas tem outros que o próprio Espírito Santo vai dizer: vou eu cuidar de você. Vou eu sondar da planta do pé aos fios de cabelo. Vou eu te consolar como um pai consola um filho. Deita aqui. O Espírito Santo tem esse poder de fazer você se acalentar nos braços dele e dizer: cuida de mim, Espírito Santo. Mas você precisa entender que essas dores não podem te parar. Você precisa continuar. Há consertadores de rede aqui nessa noite. Há pessoas feridas? Tem. Mas tem pessoas cheias do Espírito Santo. Para começar a cuidar de você. A cuidar do teu coração. Eu sei que aqui é um culto de jovens. Talvez você queria uma palavra voltada para os jovens. Mas a palavra hoje para vocês, para nós, é: Deus está cuidando de nós. Ainda que não pareça. Ainda que esteja doendo. Eu sei que talvez rompeu aí algumas redes. Mas já tem uma linha preparada. Uma agulha. E o Espírito Santo está dizendo: deixa comigo. Eu vou cuidar de você. Depressão, vai embora. Angústia, vai embora. Tristeza, vai embora. Ah, mas eu não quero cantar mais. Aí a linha vem e costura isso, dá aquela vontade de cantar de novo. Ah, mas eu não vou mais para o evangelismo. Aí vem aquela parte, vai ser costurada, vontade de falar de Jesus novamente. Aí vem a linha, vem passando, que vontade de dar um abraço no meu pastor de novo. Que vontade de ver o meu líder novamente. Que vontade de sentir a presença de Jesus de novo. Que vontade de chorar novamente na presença dele. Isso não vem de nós, é o Espírito Santo tratando conosco. O Espírito Santo está tratando com alguém aqui dizendo: você é rede e eu não abro mão de você. Pode ter rompido, mas eu estou cuidando. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da tua casa. Só não pare. Não pare. Não é hora de parar. É hora de continuar. Independente da circunstância. Meu horário está dando. Eu quero orar por você. Fique sobre os pés, por favor. Eu quero orar pela tua vida. Pela tua situação. Talvez você chegou aqui hoje se arrastando. Talvez você nem queria vir. Porque as frustrações às vezes fazem isso conosco. Nos impede. Aí nós olhamos, parece que ninguém gosta da gente. Mas Deus está dizendo: eu conto com você. Eu conto com a tua vida. Você é especial.